Fala time, estamos começando mais GWF Podcast. Eu sou o Diego e hoje estamos aqui para falar sobre investimentos, o que fazer com seu dinheiro, como investir seu dinheiro. E para isso trouxemos aqui mais uma vez Daniel. Boa tarde, pessoal. Estou aqui novamente hoje para falar de um tema um pouco mais específico, sim, como investir o seu dinheiro. Na última vez a gente falou mais de educação financeira, que é o primeiro passo, e agora sim, a pessoa conseguiu ter uma educação financeira, já ajustou todos os pontos e está conseguindo economizar de forma regularmente, aí chegou a hora de como investir o seu dinheiro. Perfeito, agora manda ver o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, aquela galera que começou a sobrar um dinheiro ali no fim do mês, por que eu devo investir ele? Diego, é muito importante investir o dinheiro para ter um futuro mais próspero e ter uma independência financeira. Fazer os juros compostos é trabalhar ao seu favor e não contra você, como a maioria faz se endividando. Então, é muito importante nesse aspecto. E explica pra galera, tipo, o que é exatamente juros compostos, né? Que igual você falou, muita gente usa isso pra se endividar, né? Ah, pega ali, tô devendo meu cartão, vou jogar próximo mês, aí realmente viram juros Sim, compostos que vai claro. acumulando ali. É, Mas como usar isso pra um jeito, pra realmente você conseguir ganhar dinheiro em cima disso? Vamos lá. Os juros compostos é juros sobre juros. Então, imagina, você tem 100 mil reais hoje, passou um mês, você tem 101 mil, vai começar a render em cima de 101 mil, não em cima dos 100 inicialmente que você aplicou. Então, ele vai se multiplicando conforme o tempo. E a gente pode fazer até uma conta aqui simples, para ver como é transformador e como consegue te ajudar a conquistar a independência financeira com juros compostos. Vamos lá, imagina que você tem 100 mil reais e você quer investir. E por mês você vai conseguir guardar ali 2 mil reais a uma taxa de 15% ao ano. Hoje você consegue até em renda fixa, você consegue amarrar título de renda fixa com taxas de 17, 18% ao ano. Mas vamos lá, colocar 15%. Se você coloca 100 mil e vai fazendo aportes contínuos mensais de 2 mil, em 10 anos, você já chega a um valor de 924 mil reais. É bastante coisa. Mas isso eu estou falando em 10 anos. Se você mantém essa rotina por 20 anos, acrescenta apenas mais 10, esse valor vai para 4 milhões 260 mil. Isso praticamente garante a independência financeira de praticamente, vamos colocar em 99,9% da população brasileira. Porque você pode retirar todos os juros e viver de renda, sem ter que trabalhar. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso para o longo prazo. Acho que esse negócio do imediatismo, né? Tipo, quero dinheiro logo agora, que complica muita gente. Porque, realmente, igual você falou aí, né? Pô, às vezes, mais 10, 20 anos. Pô, você chega num ponto, igual você falou, às vezes você tem que ficar 10, 20 anos deixando um dinheiro ali, mas vai chegar uma hora que você, você não vai estar fazendo nada e vai estar pingando um dinheiro na sua conta. Então, Sim. realmente. E sobre a renda fixa, igual você falou. Quais são as divisões, os tipos de renda fixa, como que a pessoa começa? Tipo assim, um exemplo, pô, eu tenho um dinheiro agora. O que você acha como que eu começo? Primeiro, você tem que separar a reserva de emergência, aquele dinheiro que tem que estar bem líquido para qualquer momento que você precisa para alguma emergência sua ou para alguma oportunidade de investimento também. Você precisa separar ali no mínimo ali uns 10%. 10, 15% ali. E o restante a gente pode distribuir em fundos de investimento de renda fixa. Isso daí estou falando no caso de uma pessoa mais conservadora. E uma parte a gente trava a taxa. Trava a taxa para você sempre ter um bom retorno. E essa taxa é muito importante travar nesses períodos de alta da Selic, de alta de curva de juros. As pessoas costumam ver só a Selic agora, mas existe uma curva de juros futura.
E essa curva de juros que precifica a taxa de hoje, dos títulos que são emitidos hoje. Então, a gente está numa alta muito grande. Se a gente amarra uma taxa agora, a gente consegue retornos fantásticos, até comparado com renda variável mesmo. Até por isso que a renda variável está em queda, porque não faz muito sentido quando a taxa fixa está muito alta. Tem que ter inteligência de entrar no momento certo, esse pré-fixado, né? Que seria isso no caso. A gente tem 3 tipos ali na renda fixa. Basicamente, divisão. É o pós-fixado, pós em relação a Selic e CDI. CDI anda sempre 0,1 atrás da Selic. Selic está 3,25, o CDI está 3,15. O pós-fixado, o pré-fixado, independente da Selic subir ou descer, sempre vai te pagar aquela taxa que você contratou no ato. Ali. E a inflação, o IPCA. O IPCA vai pagar inflação mais um percentual. Como a curva de juros está muito alta, esse percentual está muito alto também. Tem uma referência no mercado financeiro que uma excelente taxa é toda a inflação mais 6% ao ano. Hoje a gente consegue títulos de inflação mais 12% ao ano. Isso é muito bom. Então, você tira o risco. A inflação pode subir muito, ele vai te pagar toda a inflação, mais o percentual contratado. Uma coisa também que muita gente, assim, fica... eu invisto, mas às vezes tá o dinheiro na poupança. O que você tem a falar sobre isso? Que igual você falou, né? Renda variável, você citou 3 tipos, mas a poupança ficou... Renda fixa, no caso, né? Que você citou. Mas a poupança fica meio de lado. O que você acha? Hoje compensa ainda? Porque, vamos dizer, é meio que o básico do brasileiro deixar o dinheiro na poupança, né? Um dado curioso, isso já faz algum tempo que eu vi. Existe no Brasil mais de 8 mil contas na poupança acima de R$1 milhão. Imagina a quantidade de dinheiro, de valor que essas pessoas estão perdendo. A poupança mal consegue acompanhar a inflação. Se você for pegar índice de 10 a 20 anos atrás, até hoje você vai ver que a inflação e a poupança ali está praticamente junto. Então, você só não está perdendo dinheiro em alguns momentos. Alguns momentos até perde dinheiro ali perante a inflação. Então, assim, poupança não recomendo de jeito nenhum. Isso é uma coisa legal também, você falar pra galera, de como que funciona isso, porque um exemplo da poupança aí, ou igual muita gente, sei lá, às vezes guarda dinheiro físico, essas coisas, e às vezes a galera fala, não, mas espera aí, você fazer isso, você tá perdendo dinheiro. Mas às vezes, mas espera aí, meu 1 milhão hoje não vai ser 1 milhão daqui a 5 anos? Como que funciona, e até da inflação também, porque é uma coisa que a gente escuta muito, mas a galera, tipo assim, se for ver exatamente, perguntar como que funciona, muita gente nem sabe, né? Vamos lá. A parte de perder dinheiro, no caso, é citado perder dinheiro em poder real de compra. Imagina, só um exemplo, você colocou R$1 milhão hoje na poupança e passou um tempo, tá com 1.100.000. Então, ali 10%. Só que no mesmo período, a inflação deu 12%. Então, você perdeu a diferença daqueles 2%, você perdeu o poder de compra. Então, o poder real de compra. Então, as pessoas não sabem porque as pessoas no Brasil são muito leigas nessa parte de investimento, nunca para pensar. Muito, faz sentido, até porque é alto que tá as coisas, né? Tipo, um exemplo, carro, casa, se realmente, que era 10 anos atrás, muda muito pra hoje, né? Muda e agravou muito com a pandemia também, depois com a situação fiscal do Brasil, o dólar influencia demais em toda essa inflação, toda a conta, o risco país também influencia muito. Certo. E agora a questão da renda variável, como que, dá um norte pra galera, como que funciona? Renda variável, o ideal é investir um percentual baixo da carteira, principalmente para quem está começando.
se a pessoa tiver disposta a correr risco de mercado, oscilação, quando o preço flutua para cima, para baixo e tal, oscilação de mercado. O ideal é ali você sempre ter um pouquinho para investidores moderados ou agressivos, você ter um pouquinho, mas você fazer uma proteção em renda variável de outro país, como os Estados Unidos, em dólar. Porque o dólar ajuda a proteger a renda variável do Brasil. Normalmente, quando as coisas caem bastante no Brasil, em termos de bolsa de valores, o dólar sobe. E isso ajuda a ter um equilíbrio para que a pessoa não veja a carteira dela inteira na parte de renda variável caindo. Um possa sustentar o outro e no longo prazo a gente sabe que os dois tendem a render bastante. Entendi. E em questão, assim, no caso, você fala, tipo, diversificar no que a pessoa investe também, né? Tipo, não pegar só uma coisa, ainda mais na renda variável, e colocar todo o dinheiro naquilo. Mas, tipo assim, é legal a galera diversificar muito, pouco. Até o Warren Buffett fala que quem diversifica muito exageradamente, em termos de colocar, tipo, 1%, por exemplo, assim, ter 100 ativos na carteira, no final é porque realmente não sabe do que, não tem certeza de nada do que está fazendo. Fundo de investimentos, fundo de ações, é bacana entrar com 5% em cada fundo de ação. Só para contextualizar, um fundo de ações, você delega a responsabilidade para um gestor e para uma equipe movimentar o seu dinheiro, comprar e vender ações, as que eles mais acham legais. E uma equipe dessa acorda respirando mercado e dorme respirando mercado, eles só fazem isso da vida deles. Então a chance de entregar um retorno bem maior no longo prazo é muito grande. Tipo assim, eu só tenho que ter a noção que eles vão investir meu dinheiro melhor que eu. Com certeza absoluta. Tanto que a gente vê family office hoje na XP, se eu não me engano, é acima de 200 milhões essas famílias. Você não vê eles comprando e vendendo ações. Você vê um gestor tomando conta e uma equipe profissional tomando conta dessa parte e fazendo um serviço por eles. E o valor é muito barato em relação ao que te entrega. Na verdade, a taxa de administração de um fundo de ações hoje é em torno de 1,5% a 2% ali, diluído no ano inteiro. Então, você nem percebe quando você vê um resultado assim, bem superior em relação a uma bolsa de valores, por exemplo. Pode-se dizer que é tipo uma maneira segura de investir em renda variável. É uma maneira mais assertiva de investir em renda variável. Eu acho que eu não posso nem citar nome, mas tem uma família bilionária aqui e tal, fundadora de banco, inclusive, que tinha um gestor que tomava conta ali do seu patrimônio. E o gestor tinha um sonho de abrir o próprio fundo dele aberto na plataforma para todos ter acesso. E assim ele fez. Essa família, a família é uma família de bilhões de reais, estão entre as maiores fortunas do Brasil e não queria abrir mão desse gestor. Mas ele, devido ao sonho dele e tal, e uma pessoa dessa, o que move já não é mais dinheiro, decidiu fazer isso. E um fundo desse está liberado para investidores colocar o seu dinheiro na plataforma. A partir de R$1.000 já consegue fazer isso. Então, hoje em dia, as coisas são muito mais fáceis para fazer. Inclusive, esse fundo é internacional em dólar. Uma coisa também, agora você falou, questão do quanto a pessoa entrar, né? Quanto de dinheiro a pessoa precisa estar na mão para começar realmente a investir? Olha, para começar na plataforma da XP hoje,
Com R$ 100 você já começa, já tem fundos ali a partir de R$ 100. Para ter um acompanhamento mais profissional, personalizado ali com um assessor, aí varia. Varia. Eh, Comigo, a partir de 100 mil, na modalidade de remuneração fixa, é uma remuneração combinada antes de investir o dinheiro. E a partir de 300 mil, aí sim ele pode escolher qualquer tipo de remuneração. Aquela remuneração que já é a tradicional no mercado, que um pouco da taxa de administração de cada fundo vai para o assessor, ou então a parte fixa. Se decidir a parte fixa, tudo que o assessor receberia dos fundos, por exemplo, ou da renda fixa, é devolvido na conta do cliente. Uma forma mais transparente que está em ascensão nos Estados Unidos até. Como é que funciona essa parte assim de perfil do investidor? Você falou, se for mais agressivo, mais moderado, como que eu posso saber qual que seria meu perfil? Ou como que eu vou passar para alguém, para a pessoa entender? Vamos lá. Na hora de que você decide investir, abrir conta e tal, você vai preencher um questionário no próprio aplicativo. Esse questionário chama Suitability. Você preenche esse questionário e lá vai fazer várias perguntas. Por quanto tempo você quer investir, se você acha que tem problema seu dinheiro ter alguma volatilidade, quais investimentos você já teve no passado. Mediante todas essas perguntas, o questionário vai apontar se você é um perfil conservador, moderado ou agressivo. E a partir dessa informação, e a partir do que a gente conversar com o cliente, ver a necessidade e objetivo de cada um, a gente estrutura uma carteira de investimento personalizada às necessidades dele, os objetivos dele. Mais uma coisa para me entender também. Um exemplo, uma pessoa que entra como agressivo. Isso quer dizer a mesma coisa, tipo assim, que ela quer um lucro, vamos dizer, mais rápido ou não tem nada a ver? É só, tipo assim, no que ela vai investir, o risco que tem aquela coisa? Quando é agressivo, ela está sujeita a ter mais oscilações, mais riscos de mercado. Então, ela pode tomar muito mais risco ali de mercado, em bolsa de valores, por exemplo, e também, normalmente, ela pensa no longo prazo. Então, até na renda fixa, a gente amarra a taxa mais para o longo prazo. Porque um dos riscos que a gente cita é o risco de liquidez. Se a pessoa não tem problema com isso, a gente pode aumentar a parte de vencimento longo, automaticamente para ter um retorno maior também. Inclusive, tem muita renda fixa pagando juros semestralmente. Renda fixa hoje na plataforma que você acha títulos com praticamente nota máxima de segurança pagando 18% ao ano. E isso é só momento de incertezas que consegue te dar. Momento de calmaria, nunca você vai conseguir uma taxa dessa. Eu lembro que em 2019 e tal, tava tudo andando bem, bolsa tava lá para cima. A gente, dava muito trabalho para a gente achar um título que pagasse 8% ao ano. Agora a gente já tá falando de 18%. É bastante coisa. Ou então inflação mais 12%. Também é muita coisa. Então, você falou, né, dessa parte da renda fixa, a renda variável também, pelo que eu entendi aí. Então, às vezes, quando as coisas estão ruins, vamos dizer, estão indo mal, que as coisas caem ali, às vezes pode ser o momento de compra. Exatamente. Assim, a melhor estratégia, de longe, é sempre você investir periodicamente. Você vai fazer aquela escadinha, você sempre vai pegar momentos bons, momentos ruins e momentos bons, mas no longo prazo você vai fazer uma média. Então, isso faz os juros compostos te entregar um retorno muito maior. Porque a gente fala muito ali aquele momento exato. O momento exato é muito difícil ser pego. Então, você divide a renda variável, vai fazendo aportes contínuos ao longo da vida. Entendi. E o Tesouro Direto, onde que vai entrar em tudo isso aí que você falou? Na verdade, o Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma do governo que você investe.
no título. Aí vai ter título atrelado à Selic, que a gente, LFT, que a gente sempre pensa na reserva de emergência, que vai render ali a Selic. Vai ter o título de inflação e o título pré-fixado. Eles pagam menos do que um CDB automaticamente porque o Tesouro no Brasil é considerado a garantia soberana. Não tem mais nada mais seguro em termos de crédito do que o Tesouro, os títulos do Tesouro direto. Não vai ter isso em termos de crédito. Não quer dizer que não tenha flutuações. As pessoas confundem isso. Uma NTNB, que é atrelada à inflação, 2060, tem um risco de mercado igual o risco de bolsa de valores. Então a gente tem que saber bem dosar essa parte, e por isso que é tão importante o auxílio de um assessor financeiro para te orientar nessa parte. Entendi. E igual você falou nessa parte de segurança, tudo. Um exemplo, uma pessoa que nunca investiu e escutou tudo isso, vai falar, pô, quero investir, mas querendo ou não, ainda tem aquele medo. Como que sabe, um exemplo, pô, pegar um CDB aqui de tal banco, como que... O que você pode falar pra ela ter realmente a segurança de, tipo assim, de pegar aquele dinheiro que ela tá guardando e colocar naquilo? Que muita gente, eu sei que tem um preconceito aí, que deve ter um medo. Tem, o Brasil precisa amadurecer muito nessa parte. Vamos lá, se for uma cliente minha, a primeira reunião, eu vou conversar com ela, entender o que ela precisa de liquidez, o tempo que ela pensa em investir, estruturar uma carteira. Na segunda reunião, eu vou apresentar um backtest, que seria uma simulação ali de investimento dos últimos 3 anos. Tudo o que aconteceu com aquela carteira, porcentagem em relação ao CDI que a gente conseguiu, tudo. Volatilidade, se teve volatilidade, o rendimento mensal, o rendimento anual, o rendimento de 3 anos, tudo vai ser apresentado, separado também por cada produto que eu colocar no mercado, colocar na simulação. E se ela tiver de acordo, aí sim, aí a gente continua. Aí o próximo passo é fazer a transferência. Caso contrário, a gente modifica até chegar no ideal para ela. Isso não tem problema nenhum. E assim, uma grande vantagem é que normalmente quem a gente atende vem de indicação dos nossos clientes mesmo. Então, é um melhor amigo, é um pai, é um irmão, sempre vem de uma pessoa muito próxima que já conhece o nosso serviço e confia muito. Isso traz uma segurança enorme para a pessoa. Daniel, e outra coisa que você não citou ainda, eu queria saber onde que entra. Onde que vai entrar os fundos imobiliários, dentro de tudo isso que você falou? Vamos lá, Diego. Fundos imobiliários é bem relevante ali para um público específico ali de pessoas. Entra na parte de renda variável, sim. Tem muita gente que confunde com renda fixa, porque o imóvel é mais tangível, mas é negociado em bolsa, portanto é renda variável. O preço da cota do fundo imobiliário, ele varia bastante. Tem muita vantagem ali para a pessoa física. Pensando no longo prazo, fundo imobiliário você nunca pode pensar para investir para daqui 6 meses, 1 ano. Não, sempre você pensa para o longo prazo, porque em algum momento vai ter queda e é totalmente normal. Mas os fundos imobiliários têm uma grande vantagem. Eles são isentos no pagamento de dividendos. Então você vai recebendo, você pode formar uma renda passiva ali para a sua aposentadoria, uma renda passiva, e se você não quiser aquele dinheiro, você compra novas cotas e vai multiplicando ele. Vai multiplicando, e cada vez ele vai te gerar mais dividendos. E principalmente quando ele cair. Porque ele cai, muitas vezes o dividendo não cai, e você vai conseguindo comprar mais. Você vai conseguindo comprar mais cotas. Então, isso vai multiplicar muito a sua parte de dividendo no longo prazo. Até por isso que o brasileiro gosta muito. Assim, hoje em dia eu vejo muito mais vantagem em investir num fundo imobiliário do que você ir comprar um imóvel.
Por exemplo, um imóvel, na receita de aluguéis, você vai chegar a pagar até 27,5%. Num fundo imobiliário, é zero, você não vai pagar nada. E um fundo imobiliário, normalmente é muito bem administrado. Então, ele vai gerir o máximo de dividendo para você. E o imóvel, normalmente é você que compra e você não tem experiência. Você é um profissional de outra área. Então, não vai conseguir alcançar a eficiência que tem um fundo imobiliário. Então, além de ser mais líquido também. Porque imagina um imóvel lá de R$1 milhão, mas você está precisando, por algum motivo, de R$100 mil. Você não consegue vender um banheiro, você não consegue vender uma sala. No fundo imobiliário, você consegue vender algumas cotas e em 2 dias o dinheiro está disponível para você. Então, ele é muito mais líquido, melhora muito a sua eficiência fiscal e o seu retorno também. Interessante. Ainda mais essa parte que você falou, né? Imagina, tipo, a pessoa pega 1 milhão, investe numa casa e, sei lá, 3 meses depois precisa de uma parte desse E detalhe, imagina 1 milhão em uma casa, um imóvel. No fundo imobiliário são vários imóveis e bem maiores. Então você pode pegar shopping, você pode pegar salas comerciais, você pode pegar grandes galpões logísticos, muito melhor administrado, e você tem uma diversificação muito maior do que você estiver comprando uma casa, por exemplo. Interessante que, igual você falou, um exemplo. Se o fundo tem lá 50 galpões, 5 deu problema, tá, mas tem os outros 45 que não vai cair tanto, né? Exatamente. Então sustenta. Uhum. E igual você citou aí também, explica pra galera o que é exatamente os dividendos, como que funciona. Os dividendos é a receita gerada daquele ativo. Imagina, você tem vários galpões alugados. Tem a renda de aluguéis e a renda de aluguéis, a maior parte é passado para os cotistas do fundo imobiliário. Esses são os dividendos do fundo imobiliário. E ações também vão ter algumas que tem também, né? Sim, ações tem várias empresas que têm dividendos. Então, imagina, uma ação reportou um lucro de tal, ela é obrigada a distribuir uma porcentagem em dividendo para os acionistas. Por isso que normalmente paga ali de 6 meses ou 1 ano tem dividendo. Aí um exemplo, tanto no fundo imobiliário quanto na ação, você pode ganhar dinheiro, tipo, subindo e descendo o valor da cota e junto com isso os dividendos, no caso, que você vai recebendo. Exatamente. Você ganha dinheiro ali em ações ou fundo imobiliário na alta da cota e também no pagamento a distribuição de dividendos do lucro deles. Então, essas duas formas de ganhar dinheiro, além da eficiência fiscal, né? De você estar isento. Entendi. E você falando de diversificação, tudo, vale a pena diversificar também no país onde você investe? Tipo assim, galera brasileira, investir só no Brasil, investir lá fora, investir nos Estados Unidos. O que você acha? Olha, a gente fala no mercado que só tem um almoço grátis no mercado, que é a diversificação. Então, a gente diversifica em todos os setores. No setor da renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, inflação, tem parte de CRI, CRA, debêntures, CDB, Tesouro Selic, e, enfim, vários títulos. A gente pode diversificar várias empresas, vários setores, isso tudo dentro da renda fixa, um tipo de diversificação. Ali, em parte de renda variável, eu particularmente gosto muito ali de diversificação de gestores de fundos de ações ali altamente qualificados ali, com histórico muito bom ali de retorno, que você vê que é a mesma equipe sólida, que aquele fundo não trocou a equipe em todos os anos que ele teve de existência. Fundo com estratégia diferente, eu não sei se você sabe, mas a parte de fundo de ações tem fundos que você ganha com a alta, você comprando ações, mas você ganha também com a queda. Quando uma empresa, o gestor imagina que você está ganhando, que vai cair,
ele pode entrar vendido. Ele aluga o papel, ele entra vendido. Quando cai o suficiente que ele imagina, ele compra. Então, aquela diferença daquele valor, ele ganhou em lucro para o cotista do fundo de ações também, essa parte. E tem a parte ali de fundo multimercado. Fundo multimercado é aquele fundo ali que fica no meio, entre o fundo de ações e o fundo de renda fixa. Ele não tem uma concentração específica. Ele pode investir tanto na renda fixa, como em ações, como em câmbio, como em ouro, dólar, enfim, ele pode fazer um mix, pode investir em juros Brasil, juros fora do Brasil. Ultimamente, aí nos últimos 3 anos, a situação está extremamente difícil para o fundo multimercado. Porque o fundo multimercado ele funciona muito através de tendência de alguma coisa. E os últimos anos, principalmente da pandemia para cá, ele não encontrou muita tendência. Então, eles não estão entregando um retorno satisfatório por enquanto. Então, assim, a gente até baixou um pouco a alocação dessa parte. E eu, por exemplo, eu gosto muito ali da preferência ali de renda fixa, ali para travar a taxa muito alta, para tirar risco do cliente. E o cliente ali mais agressivo, eu coloco um pouco ali em fundo de ações, bem diversificado, com estratégia diferente, e fundos em dólar internacionais. E você falou a questão do dólar. Por que vale a pena, assim, em vez da pessoa ir lá e pegar o dinheiro dela e comprar o dólar em si, por que vale mais a pena comprar um fundo que está ligado ao dólar? Certo, vamos lá. Diego, às vezes a pessoa fala para mim, Daniel, real é uma moeda fraca, o dólar sempre se valoriza em relação ao real no longo prazo. Eu concordo. Mas você ir na casa de câmbio, você vai numa casa de câmbio, você vai pagar o spread. Então o spread às vezes custa alto para você. Dentro da XP tem fundo cambial só de dólar. Então você coloca o dinheiro ali, você já não paga aquela taxa de câmbio, fica em dólar. E quando você quer resgatar, você resgata sem pagar aquela taxa de câmbio também. Então, eu acredito que faça mais sentido. Isso se a pessoa quiser fazer uma viagem para fora do Brasil, em algum país em dólar. Se for para a parte de investimento, eu não gosto de dólar puro. Porque o dólar em si, ele tem a valorização, porém não paga nada. Não paga nada, ele só tem a valorização. Então é interessante você atrelar o dólar a alguma coisa. Por exemplo, você atrela ao dólar as empresas americanas, por exemplo. E tem ótimos fundos, fundos com gestão ativa da Bolsa Americana. Tem vários fundos. Então, se você pegar ali um histórico ali de longo prazo, ali você dilui muito o risco e tem um retorno excelente. Entendi. Aí você pode, um exemplo assim, às vezes você pega ali um fundo ou alguma empresa que você pode ganhar na valorização da empresa, no dólar e no dividendo. Tipo, 3 maneiras de ganhar em cima daquela. Exatamente. Não ficar só em um, por exemplo, só a moeda, por exemplo. Então, você cria várias formas de diversificação e, no conjunto, faz você ter uma rentabilidade significativamente boa e diluir o seu risco. Não adianta nada você pensar um rendimento muito alto e você não calcular o seu risco. Vai chegar uma hora que às vezes você está tomando um prejuízo tão grande, você acha que vai tomar mais e você resgata no prejuízo. E isso é o que a gente não quer para nenhum cliente. Entendi. Então, por isso é importante toda estratégia montada e personalizada através de cada pessoa. E vai também, assim, a pessoa tem que ter paciência, né? Igual você falou, essa questão a longo prazo, tudo, que eu tenho certeza que muita gente começa a investir por conta. Um exemplo, vou investir em X empresa que está em alta, aí começa a cair, a pessoa entra em colapso e vende. Aquele negócio, tipo assim, compra na alta e vende na baixa. Nossa, assim, um exemplo agora, de dezembro, foi das empresas americanas mesmo. São empresas muito sólidas, as maiores do mundo, em dólar, moeda ali mais forte ali do mundo. E estava num pico ali em dezembro.
O que aconteceu? Todo mundo foi, comprou. Agora, desvalorizou tanto, tá em níveis pré-eleições dos Estados Unidos. Aí a pessoa às vezes desespera, sai. E o comportamento é totalmente errado. Agora, se a pessoa pensa no longo prazo, agora que ela deve estar investindo, mais ainda. Se ela investir um pouco em dezembro, ela poderia investir agora, porque são ativos de qualidade, pensando no longo prazo. Empresas consolidadas já, né? Com certeza, consolidadas, são muito sólidas, né? E por isso é importante um fundo com gestão ativa para escolher sempre os melhores papéis custo-benefício, porque não adianta nada você escolher uma empresa que está muito cara. Você tem que você ter uma empresa boa pagando menos, que as pessoas ainda não viram tanto valor naquela empresa, para você pegar a valorização dela. É a importância de ter um assessor também, né? Com certeza, com certeza. Perfeito, Daniel. Então, acho que a gente entrou em todos os meios, assim, conseguiu abranger tudo da Bolsa de Valores pra galera ter uma noção do que é esse mundo de investimento e como começar também, né? Então, manda ver aí, se você quiser dar dica pra galera pra finalizar, fica à vontade. Olha, e quem tiver mais curiosidade, tiver interesse de investir, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, daniel.assessor de investimentos, ou então pelo telefone mesmo, WhatsApp, 988050507. Pessoal, acho que economiza até nos números. E eu estou aqui à total disposição aqui para ajudar, para fazer multiplicar o seu patrimônio, para que você tenha uma vida bastante próspera também. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Imagina, mais uma eu vez que agradeço. No podcast. Tenho certeza que todo mundo que assistiu vai conseguir ganhar um dinheiro futuramente aí. Com certeza, a intenção é essa. Com certeza. E se você quiser acompanhar mais conteúdo de qualidade igual esse, continue acompanhando o AWF Podcast. Vem com o time.